Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar o oscilador de relaxação para a eletrônica industrial. E para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, a apresentação do circuito eletrônico do oscilador de relaxação com a utilização do JT, análise técnica das formas de onda de tensão para o circuito oscilador, definição matemática para o período/frequência de oscilação e, por fim, um exemplo de cálculo dos parâmetros do circuito. Legal, então falando do circuito oscilador de relaxação, temos aí que as principais aplicações do componente, do OJT, são como oscilador e temporizador, tá? Característica do componente. A figura ao lado ilustra o circuito básico do oscilador de relaxação. Então aqui nós temos o circuito, o JT aqui presente entre RB2 e RB1. Ele já tem os terminais B1 e B2, tem aqui o emissor conectado ao capacitor e o capacitor é carregado através de uma resistência, tá? Todo esse circuito é alimentado por uma fonte de corrente contínua. Beleza? Então a gente vai estudar esse circuito, tá? Para a aula de hoje. A gente vai ver o passo a passo de como funciona, esse circuito e por que que ele tem essa nomenclatura, de oscilador de relaxação. Então vamos lá. Falando agora sobre funcionamento, nós temos que ao ligar o circuito, o capacitor ele está descarregado. Então o capacitor, se ele está descarregado, ele é equivalente a um curto-circuito. É o que a gente já estudou na aula passada. Então aqui nós temos o circuito inicial e o capacitor sem carga, ele equivale a uma linha, a um curto-circuito, É como se essa fonte fosse limitada apenas por essa resistência, A corrente que essa fonte libera é limitada apenas por essa resistência, em termos práticos. Até que o capacitor se carregue, E ele vai se carregar com o valor da fonte, um valor próximo ao valor da fonte, que vai estar relacionado ao JT. A gente vai compreender aqui na aula. Então, nessas condições, o que acontece? Se o capacitor está descarregado, ele é um curto-circuito, ele está basicamente colocando aqui o negativo da fonte no emissor do JT, Ou seja, o VE é zero, tá? E o JT está cortado. Dessa forma, o capacitor ele vai começar aí um processo de carga, com uma constante de tempo RC, tá? Então, surge uma corrente entre VCC, que passa por R e carrega esse capacitor, tá? Deixa ele com uma polaridade bem definida, positiva e negativa. Quando a tensão no capacitor, ela atinge ali o valor de disparo, ou seja, o valor de pico, o valor de pico aqui no emissor, o JT ele vai conduzir bruscamente e o capacitor passa a se descarregar pelo componente, e pela resistência RB1, que tem um valor bem pequeno, tá, turma? Entre 27 e 47 ohms. É um valor bem baixinho. Então, o capacitor deu uma carga, Assim que ele atinge o valor de pico VP, ele descarrega essa carga em formato de corrente pelo RB1, e essa corrente fica circulando, tá? Quando a tensão no capacitor fica abaixo da tensão de vale, o JT corta e a carga do capacitor recomeça, tá? Então aqui vai chegar um momento, que como o capacitor está fornecendo corrente aqui para a carga, energia em formato de corrente para esse RB1, a sua tensão vai cair e vai atingir o valor de vale do JT, tá? No entanto, a partir do valor de vale, o ciclo se repete, Por que se repete? Porque daí o JT ele vai cortar, Então, se a tensão cai abaixo do valor de vale, o JT corta
e o capacitor volta a se carregar até atingir o valor de pico novamente, que vai fazer com que o JT dispare, e isso ocorre de forma cíclica. Beleza? Então aqui nós temos as formas de onda aí do circuito oscilador, tanto para a tensão no capacitor, como também para a tensão no RB1. Tá? Então, ó, é bem claro o circuito, tá? Nós vemos na aula passada o circuito de carga e descarga do capacitor. Isso daqui lembra bem a carga e descarga do capacitor, né? Ele parte de zero, inicialmente, vai até um valor de pico, daí ele descarrega bruscamente, né? Essa descarga aqui, ó, turma, tá vendo? Essa linha aqui, até tocar no vale, seria o que nós temos lá em cima do resistor, tá? Então, exatamente essa descarga nós temos no resistor ali, conectado à base 1. Depois, o que acontece? O capacitor descarregou, sua tensão chegou até o valor de vale do JT. Então, o que acontece? Assim que cai um pouquinho abaixo desse valor, o JT já bloqueia. E o capacitor volta a se carregar pela resistência lá de carga até o valor de pico. Deu o valor de pico, o que o JT faz? Conduz. Conduziu, então saiu do valor de pico, foi até o valor de vale, descarregando na resistência, tá? No RB1. Então perceba, olha que interessante, né, turma? Aqui existe um período, tá? Esse período é relacionado à constante de tempo de carga do capacitor, o RC, né? A gente vai ver agora que como tem o JT no meio, tem valor de vale, valor de pico, isso daí vai mudar um pouco na fórmula, tá? Mas pense lá na constante de tempo do capacitor. Então ele vai carregar com base ali nos valores de resistência e também de capacitância, né? Então nós temos um determinado período para esse sinal que é cíclico, ou seja, ele fica oscilando, né? Vai para o pico, vem para o vale, vai para o pico e vem para o vale. Só que é um sinal cíclico, né? Então por isso que nós temos um circuito oscilador, ele fica oscilando entre um ponto de pico e um ponto de vale, tá? Com uma certa frequência e com um certo período. Tá? E isso daqui para nós, em eletrônica industrial, é algo muito interessante, né? Por quê? Porque sabemos que os tristores, os SCRs, por exemplo, eles trabalham com pulsos, né? Com pulsos de corrente, né? Ou de tensão. Então, o que acontece? Se eu tenho um pulso de tensão e eu coloco isso daqui no gate de um SCR, eu consigo disparar o SCR, né? Só que perceba, eu tenho um período que eu controlo. Consequentemente, eu tenho uma frequência que eu também controlo. Então, a gente pode utilizar esse tipo de circuito associado a um SCR para fazer os disparos em sincronismo com a rede, tá? Então, isso é algo interessante que a gente vai analisar posteriormente. Agora, entrando aqui na formulação matemática, né, a parte que é o pesadelo de alguns e que é o sonho para outros, nós temos que levantar uma fórmula para o período agora de carga do circuito oscilador de relaxação, né? Então, nós temos a definição da tensão do capacitor para um circuito de corrente contínua, que é o caso da alimentação. A sua tensão é VCC, 1 menos o exponencial de menos T sobre tal. Só que a tensão no capacitor vai ser a tensão de pico lá do JT, que é aquela queda do diodo interno, mais a relação intrínseca vezes VCC. Isso daqui eu passei lá na aula sobre o componente UJT. Então, se eu trocar o VCT por essa relação, né, por VD mais relação intrínseca VCC, chegamos nisso daqui e eu quero quem? Eu quero isolar o tempo, tá? Quero isolar o T. Então a gente vai ter algum trabalho matemático aqui, né? Então vamos fazer aqui algumas considerações. Primeira consideração, né, que eu vou levar em conta aqui, ó. A relação intrínseca vezes o VCC
é muito maior do que o VD. O VD é aquela queda de 0,5, 0,6, 0,7 de um diodo de silício, tá? Essa relação aqui é um percentual do valor da alimentação. Normalmente ali entre 0,6 e 0,8, né? Então pode chegar a 80% do valor da fonte. Comparado com uma queda de 0,7, é muito maior, né? Então a gente pode, nesse caso, aproximar VD mais relação intrínseca VCC como apenas a relação intrínseca vezes o VCC, a alimentação da fonte. Com isso, a gente já consegue simplificar, né? Eu pego isso daqui, tiro essa parcela, fica só essa daqui. Então, a gente já consegue uma pequena simplificação. Como eu tenho o VCC dos dois lados, eu posso simplificar também, sobrando apenas essa relaçãozinha aqui, né? Daí o que acontece? Eu estava aqui subtraindo, né, desse lado, eu passo para o outro lado, fico somando, né? E tenho essa igualdade. Agora eu quero isolar o tzinho. Como que a gente faz isso, turma? Eu posso aplicar ln dos dois lados, por quê? Porque ln é logaritmo na base e, né? Na calculadora aí, se vocês derem uma olhada, tem lá log, que é a base 10, e tem ln, que é base e, tá? Então, se eu faço ln dos dois lados, eu não estou mudando a igualdade, né? Eu estou mantendo o equilíbrio da equação. O que acontece? Tem uma propriedade do logaritmo que diz que quando eu tenho um expoente no logaritmo, no argumento ali do log, eu passo multiplicando. É propriedade do logaritmo, tá? Aqui, o expoente seria 1. 1 vezes essa parcela é ela mesma. Aqui não, aqui é menos t sobre tal. Então, passo multiplicando e some aqui, portanto, esse expoente, né? Ele caiu aqui multiplicando e daí fica fácil, né? Ó, aqui tem um sinalzinho de menos, multiplico por menos 1 dos dois lados. Eu sei aqui que a constante de tempo tal é R vezes C. Então, posso fazer aqui as substituições, né? Então, eu tenho aqui t sobre rc, depois que eu multipliquei por menos 1, some isso daqui, fica t sobre tal que é rc, igual a menos ln de 1 menos a relação intrínseca, né? Só que aqui eu tenho menos 1 multiplicando, posso jogar no expoente, né? É a mesma relação que eu fiz aqui, só que invertendo agora, né? Agora eu já tinha multiplicando, jogo no expoente. Fiz isso, certo? Agora ficou fácil, né? Eu quero isolar aqui meu período. Isolando o período, passo o RC que estava dividindo, multiplicando, e eu chego aqui no tempo de oscilação ou no período de oscilação para esse circuito, tá? Para o oscilador de relaxação. Então é essa formulinha que a gente vai adotar aí nos projetos, tá? Então, para deixar bem claro a questão aí conceitual colocada na aula de hoje, eu trouxe um exemplo, tá? Então, esse exemplo é o seguinte, ó. Considerando o circuito oscilador de relaxação com UJT 2N2646 e relação intrínseca de 0,65 conforme mostrado na figura ao lado, aqui nós temos a figura, né? Temos a alimentação em 12, resistência, capacitor, o JT aqui 2N2646 e as resistências aqui. Perceba que a resistência aqui de base 1 é bem pequena, de base 2 também é baixa, né? Mas se eu pegar aqui a resistência de carga do capacitor, é muito maior, né? Porque nós precisamos controlar aqui a constante de carga que vai estar diretamente relacionada ao período de oscilação do nosso circuito, tá? Então, para esse circuito, pede-se os seguintes parâmetros. Primeiro, período de oscilação, frequência do circuito e valor de pico da tensão, tá? Então, analisando esse circuito, turma, podemos substituir na fórmula, né? Os valores, basicamente 22K
vezes capacitância 100 nano é 110 é menos 9, né? Vezes o ln de 1 dividido por 1 menos 0,65, que é a relação intrínseca desse componente. Fazendo as contas, chegamos num tempo de oscilação de 2,31 milissegundos. Calculando a frequência agora, sabemos que a frequência é inversa do período. Então, se eu inverter o período, eu chego em 433 Hz. Essa é a frequência do nosso oscilador. E por fim, calculando aí o valor de pico de forma aproximada, é a relação intrínseca vezes o valor da fonte, né? Então, 0,65 vezes 12, chegamos em 7,8 volts de pico. Beleza, turma? Então, esses parâmetros aqui são os parâmetros que nós devemos projetar, que a gente deve levar em consideração para projetar aqui o nosso circuito oscilador de relaxação. Tá? Circuito que pode ser aqui, nesse terminalzinho aqui, acoplado ao gate, por exemplo, de um tiristor para fazer os disparos, né? Ciclo a ciclo, mas isso iremos estudar mais adiante. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Lembrando sempre que eu fico disponível no chat, né, do Teams ali para tirar maiores dúvidas. Então, quem tiver dúvida, manda print da tela, foto do caderno, só passa a caneta, o caderno, para que o professor consiga enxergar, né, a letra dos senhores. E pode mandar áudio pelo celular também, dá para mandar a pergunta via áudio se vocês acharem pertinente, tá? E no mais é isso. Grato pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.